E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz, e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da EAR do ano de 2023 que fala pra gente o seguinte: na figura a seguir apresenta-se uma caixa de madeira de massa igual a 6 kg que está sobre um assoalho de madeira e é puxada por uma força externa paralela ao solo, através de uma mola, até que entre em movimento e, em seguida, mantenha-se em velocidade constante. A diferença entre o alongamento máximo da mola e o alongamento necessário para manter o movimento descrito é de em centímetros quanto. Assinale a alternativa que preenche corretamente a frase acima. E aí ele te dá os dados, né? Ele te fala que o coeficiente de atrito estático é 0,62 e o do atrito cinético é 0,48. A constante elástica da mola é 100 newtons por metro e G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Gente, olha só. Primeira coisa que você tem que fazer numa questão que envolve força é desenhar as forças, não tem jeito. Quais são as forças que vão atuar aqui nessa caixa? Essa caixa ela tem massa, então ela tem uma força-peso que vai apontar para baixo. Você vai ter também uma força que a superfície vai fazer para sustentar essa caixa, força normal. Vai existir uma força externa, né, que vai estar associada a essa mola, então a gente pode chamar isso aqui de força elástica só, tá bom? Que vai ser a força que vai ser feita na mola e a mola vai puxar a caixinha. E aqui a gente vai ter uma força de atrito. E olha só, gente, a gente tem duas condições para esse. Na primeira situação, o corpo vai estar em repouso. E quando ele estiver em repouso, a força de atrito associada vai ser a força de atrito estática. Essa força de atrito estática ela tem um valor variável e ela vai aumentando até chegar a um valor máximo. Esse valor máximo vai acontecer quando a caixa estiver na iminência do movimento. Então, na primeira situação, pensando só para a gente analisar o problema, a gente vai ter uma força de atrito estática associada ao valor máximo. E isso vai render para a gente uma força elástica de alongamento máximo para a situação. E depois esse corpo ele vai estar em movimento. Quando ele estiver em movimento, vai existir derrapagem e essa derrapagem vai estar associada à força de atrito cinética. E isso vai nos dar um outro valor de força elástica. Mas tanto na primeira situação de repouso ou na situação onde existe um movimento retilíneo com velocidade constante, a força resultante nos dois casos vai ser zero. E isso a gente precisa sempre lembrar, beleza? Eu vou colocar essa informação no próximo quadro que eu preparei para a gente, só para a gente poder ter como escrever nessas coisas aqui. Vou deixar isso aqui no cantinho para a gente lembrar quando a gente for fazer, mas a gente já entendeu a situação. E a gente vai agora calcular a intensidade da força normal e da força peso. Para que a caixa se mantenha em repouso na vertical, a normal precisa ser igual à força-peso. E a força-peso precisa ser calculada pelo produto de massa vezes a aceleração da gravidade. A massa da caixa vai ser 6, a gravidade vale 10, então o peso vai ser de 60 newtons. Como a normal é igual ao peso, a normal também vai valer 60 newtons. Agora, a gente vai começar a relacionar aquilo que a gente escreveu. Só que é importante, antes da gente continuar o problema, lembrar que a força de atrito ela é calculada pelo coeficiente de atrito vezes a normal. Essa fórmula vale caso a gente esteja calculando a força de atrito estático máxima ou a força de atrito cinético ou dinâmico, que é a mesma coisa. Então, é justamente o que a gente vai ter. A gente vai ter uma força de atrito estático máxima ou uma força de atrito cinética. Mas vamos analisar por parte. Vamos voltar lá para achar o valor do alongamento máximo dessa mola. Quando isso acontecer, significa que a mola vai estar em repouso. Só que você vai puxando, essa força de atrito estático vai aumentando, até atingir o limiar do movimento. Quando a caixa estiver quase se movimentando, a força de atrito estático vai ser máxima. Então, nessa situação, a força elástica vai ser máxima
Só que a caixa ainda não está se movimentando, ela vai ser equilibrada pela força de atrito. Então, você vai ter uma situação onde a força de atrito vai ser máxima, né? Vai ser o estático máximo, e ela vai equilibrar com a força elástica. Vamos lá. A força de atrito estático máxima é calculada pelo coeficiente de atrito estático vezes a normal. E a força elástica vai ser calculada pela constante elástica vezes o alongamento, que é o que a gente quer calcular. Agora a gente pode substituir os valores. O coeficiente de atrito estático é 0,62. Eu vou substituir esse valor aqui. Então a gente vai ter 0,62 vezes a normal vale 60. A constante elástica vale 100. Ele deu esse valor para a gente, olha só. O valor da constante elástica vale 100. E o valor da deformação a gente quer encontrar. Então, eu vou colocar aqui, ΔX. E esse vai ser o alongamento máximo, né, que ele vai dar para a gente. Então, o alongamento máximo vai ser o quê? Vai ser justamente 0,62 vezes 60 divididos por 100. Você pode até dar uma cortadinha aqui no zero de cima com o zero de baixo. Se você quiser, você pode até multiplicar, mas eu não vou multiplicar, não. Eu estou com preguicinha aqui para fazer essa continha. Vamos ver onde vai dar essa brincadeira, tá bom? A gente achou aqui o nosso alongamento máximo, isso vai ser dado em metros. E agora a gente precisa calcular agora o alongamento necessário para manter o corpo em movimento. Quando esse corpo estiver em movimento, com a velocidade constante, como ele informa no problema, a força elástica vai ser igual à força de atrito cinética, né? Então, a gente vai poder escrever isso. A força de atrito cinética ela vai ser equilibrada pela força elástica. Nesse caso, é uma outra força elástica. Então, vou colocar aqui força elástica 2, ou força elástica necessária. Tanto faz. Força de atrito cinético vai ser o coeficiente de atrito cinético vezes a normal. E a força elástica a gente já sabe que é K vezes ΔX. Só que esse ΔX vai ser o segundo ΔX que a gente está encontrando, que é do alongamento necessário. Vamos lá substituir os valores. O coeficiente de atrito cinético é 0,48. Então, a gente vai ter 0,48 vezes a normal, que é 60, igual a constante, que vale 100, vezes o ΔX, que é o que a gente está procurando, ΔX2. Esse 100 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, e assim a gente vai ter 0,48 vezes 60 divididos por 100, e isso vai ser igual a ΔX2. Vamos lá, a gente pode cortar um zerinho daqui, um zerinho daqui, e a gente já encontrou o nosso ΔX2, né? O nosso ΔX2, ele vai ser 0,48 vezes 6 sobre 10. Que número elegante, não é verdade? Ele quer saber a diferença dos alongamentos, né? Qual é a diferença entre o alongamento máximo e o necessário? Para isso, a gente vai pegar aqui, vou botar um D de diferença, a gente vai pegar o valor máximo do alongamento, ao maior valor, menos o outro valor, que é o ΔX2. E aí, eu vou calcular isso. Quando eu for calcular, eu vou substituir esses valores, né? 0,62 vezes 6 sobre 10. Luiz, eu já poderia ter feito a conta e só subtrair? Já poderia. Mas eu não gosto de fazer essas contas, então eu enrolo mesmo. Cara, aqui tem um jeito um pouquinho fácil de burlar isso aqui. Você pode botar em evidência. Eu sei que vocês vão querer me dar um tapa agora porque eu vou ter que fazer essa evidência aqui, mas eu acho necessário, pelo menos para fazer o cálculo de forma mais rápida. Eu vou colocar o 6 sobre 10 em evidência, e aí eu vou colocar os outros termos que faltaram. 0,62 menos 0,48. Se você fizer essa subtração aqui, se eu não estou enganado, você vai encontrar 0,14. Então, a gente vai ter que essa diferença é 6 dividido por 10 vezes 0,14.
E aí as coisas ficam um pouco mais tranquilas, porque você só precisa fazer uma multiplicação desagradável em vez de duas, tá? Eu enrolei tudo isso só para fazer uma multiplicação a menos. E aí, vamos lá. 6 vezes 4, 24, vai 2. 6 vezes 1, 6 mais 2, 8. Tem duas casas decimais, eu vou respeitar. 0,84 sobre 10. Isso é 0,084 metros. Ele quer saber em centímetros, se eu não me engano, né? Ele pede em centímetros. E aí você multiplica por 100. Ao multiplicar por 100, isso aqui, você necessariamente precisa andar com a vírgula para duas casas para a direita. Você vai encontrar 8,4 centímetros. E assim, o gabarito que você procura vai ser o da letra B. Você nem precisaria converter para centímetros, mas eu fiz só para ficar certinho. Show de bola? Então, o gabarito é a letra B. Eu vou ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!